Mais uma vez, bem-vindos a mais uma edição do Ciclo de Estudos Criminais. Nós temos 14 anos nas quais o Centro Universitário Planalto de Araxá realiza a sua formação, a sua missão de informar, formar e atender a comunidade acadêmica e a comunidade civil dentro da missão de democratizar conteúdos relativos às ciências criminais. Nesse ano eleitoral, nós estamos pautando o nosso ciclo de estudos criminais, trazendo personalidades que são extremamente relevantes e competentes em questões relacionadas ao direito penal, vinculando ao direito eleitoral. E é um prazer imenso receber na nossa webconferência o doutor Renato Zupo. Doutor Renato Zupo, ele é juiz de direito em Minas Gerais há mais de 20 anos. E ao longo desse tempo, é conhecido não só por sua atuação dinâmica no direito criminal, mas também por artigos e ensaios jurídicos, publicações de contos, livros de ficção e não ficção, além de ser articulista em diversos periódicos impressos e virtuais mineiros. Ele é fellowship e professor convidado da London School of Economics, e ele vai ter a atribuição de nos dar a honra de um tema particularmente interessante, a atuação do magistrado na responsabilização por crimes eleitorais. Devemos lembrar que o doutor Renato Zupo, além de ser o juiz da Vara Criminal de Araxá, ele é o juiz eleitoral da nossa comunidade. Doutor Renato Zupo, muito obrigado pela honra de participar do nosso evento. Doutor Francisco Elide, meu querido amigo Chimu, foi, dentre os seus inúmeros méritos, você tem o mérito também de ser essa pessoa fantástica, querida dos alunos, querida dos colegas, também escritor de livros, e foi você que me ensinou a dar aula. Eu fui professor do Uniaraxá, comecei dando aula no Uniaraxá em 2005, fiquei de 2005 a 2010 lecionando para a graduação do Uniaraxá, e depois inúmeras atividades me forçaram, infelizmente, a deixar de lecionar para a graduação. Mas durante esse período rico de experiências, foi o senhor, foi o Almir, querido Almir, e foi o Nilson, né, o Erli, querido Erli, professor Nilson, vocês que me guiaram aí, porque a gente aprende, quando leciona, que saber uma coisa, saber transmitir a outra. E mestres como você me permitiram fruir melhor desse enorme prazer que é poder trocar conhecimentos com os alunos do Uniaraxá. Depois eu voltei para o Uniaraxá lecionando para pós-graduação e atualmente leciono de maneira virtual para diversos cursos online do Brasil inteiro, inclusive em plataforma própria, que é a nossa plataforma do Simplifica Direito, que eu já tive a oportunidade de apresentar para o alunado, para o corpo discente, para os alunos do Uniaraxá, que vai virar um livro breve, se Deus quiser, já está no prelo, como diziam antigamente. É um ano atípico, e sou juiz eleitoral numa eleição atípica, numa eleição que está se fazendo até aqui à distância. Eu sou juiz criminal, sou criminalista de profissão, e eu acredito que alguns dos alunos não saibam, não se é juiz eleitoral, se está juiz eleitoral, porque das comarcas com mais de um juiz por comarca, mais uma vara, mais uma secretaria judiciária por comarca, há um rodízio de juízes estaduais na função de juiz eleitoral. A função de juiz eleitoral seria para ser exercida por juízes federais, mas pela absoluta impossibilidade até por ausência de pessoal para isso, de se mandar um juiz federal para cada comarca de cada estado brasileiro, para cada zona eleitoral de cada estado brasileiro, há um convênio, né, e a lei autoriza isso, entre o TSE e os tribunais dos estados, de maneira que os juízes estaduais são designados temporariamente para exercer a função de juízes eleitorais. Quando há rodízio
de juízes na função de juiz eleitoral, geralmente cada um desses juízes exerce atividade por 2 anos. Então, estou no meu biênio. A última vez que tinha sido juiz eleitoral foi para você ter uma ideia, eu costumo brincar, foi no Dilma 1. Na primeira eleição da Dilma Rousseff, foi a última vez que eu fui juiz eleitoral. Aí depois eu cedi a vez aos colegas e agora estou de novo para essa eleição municipal aí que vai eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E como eu te falei, é uma eleição atípica, que é uma eleição que começa à distância. Há indícios veementes de que essa eleição vai ser adiada. Presumo eu que ela será realizada no primeiro turno, em novembro ou dezembro. Onde houver segundo turno ainda em dezembro, e nós precisamos de um prazo útil aí para posse, diplomação, para julgamento de recursos, e eu acredito que a posse seja em março de 2021. Então, os atuais gestores vão ganhar aí mais 2 ou 3 meses de mandato por conta da Covid-19. É o que eu penso. Não, mas que coisa, né? A bomba caiu no seu colo justamente nesse momento, né, que nós não só vivemos esse momento de polarização política, que já dificulta muito, eu suponho, o trabalho de juiz eleitoral, mas a questão da pandemia. Eu gostaria, Zuco, aliás, você é sempre muito esclarecedor, né? Você já começou mostrando para o aluno essa questão da atribuição do juiz eleitoral. Mas tem muitos eleitores, e eu acredito que isso é muito importante para a comunidade, que acha que a eleição se realiza, começa e acaba num dia. Nós temos aí a atuação de várias pessoas antes do processo eleitoral para viabilizar essa grande festa democrática, que é cercada, evidentemente, de muitas formalidades. Quais são as principais atribuições do juiz eleitoral antes do pleito? Antes, só para comentar brincando, você falou que, poxa, caiu no seu colo esse abacaxi que é eleição em tempos de pandemia. Isso é a minha cara, Em 2006, Chimu, eu lecionava leis penais especiais para o 10º período. 2006. Eu nem sei se ainda tem essa cátedra no Unirachá. Pois bem, eu lecionava leis penais especiais. Atenção para o ano. 2006. No meio do semestre entra em vigor a Lei Maria da Penha e a então nova Lei de Tóxicos. Eu no meio do currículo, já apertado, você imagina, dar leis penais especiais em 6 meses, me metem no colo 2 leis complexas, inovadoras, jovens, né? Para que eu as destrinchasse para os alunos. Então, esses pequenos contratempos da vida, isso é muito comum na família Zupo. Família acostumada com isso. Os problemas buscam a competência, Zupo. Deus te ouça. Com competência ou não, a gente é obrigado a tocar para frente. Porque, como você bem lembrou, o procedimento eleitoral é um procedimento complexo. Notem os alunos que eu estou falando aqui de propósito, enfatizando procedimento. Porque, para nós, juristas, processo é contraditório. Ok? Processo é com autor, réu e juiz equidistante. Ainda que seja processo administrativo, ainda que o juiz não seja juiz togado. Processo é aquilo que vocês aprendem na academia, é a sucessão de atos concatenados de maneira metodológica, visando um objetivo que é a aplicação da justiça através da jurisdição, que é o poder constitucional de julgar. Quando a gente fala de procedimento, a gente fala de etapas administrativas na realização de um produto. E, no caso, esse produto é a eleição. Você tem que, primeiro, desfiliar candidato, filiar candidato, registrar partido, verificar o julgamento das prestações de contas dos partidos e candidatos da eleição antecedente, porque isso pode influenciar na elegibilidade deles, né? Você tem que escalar
mesários, presidentes de sessões, você tem que treiná-los, você tem que registrar as candidaturas e regulamentar a propaganda eleitoral e treinar eleitores. O que hoje em dia o treino do eleitor deixou de ter um pouco de relevância. Eu comecei a minha carreira como juiz, foi o primeiro ano de eleição com urna eletrônica no estado de Minas Gerais. Então, era importante treinar eleitores. Muita gente matuta para as coisas da informática, para as coisas da computação. Tinha gente que tremia na frente, estou falando do ano 2000, né? 20 anos atrás. Tinha gente que tremia na frente de terminal eletrônico de banco. Tinha gente que não sabia usar telefone celular, que naquela época era rudimentar ainda também. Esse treino de eleitores esvaziou-se um pouco, mas ainda é necessário quando você, por exemplo, tem eleição dupla para senador, quando você tem que votar em 2 senadores, como foi a eleição passada. Então, você tem que treinar o eleitor para votar no primeiro senador e esperar para votar no segundo. Porque a maioria dos eleitores não sabia disso, que tinha que votar em 2 senadores. Na eleição passada, os colegas juízes eleitorais da eleição passada penaram com isso. Via de regra, é necessário, sim, também o treinamento do eleitor. E o treinamento do mesário também, porque as mais variadas exceções aos manuais e às regras ocorrem no dia das eleições, né? De candidato que quer entrar e bater foto da urna no momento do voto, eleitor que quer entrar com o filho para votar, eleitor que quer colocar o filho para votar no lugar dele, eleitor que não sabe votar e precisa de ajuda de mesário, eleitor portador de necessidades especiais, eleitor que por engano vota no lugar do outro, e por aí vai. E, Zupo, né, a gente tem aí uma coisa muito interessante quando a gente fala da justiça eleitoral. Né? Nós estamos em um sistema onde nós temos uma democracia que está em uma situação de, se não de crise, mas pelo menos num momento muito peculiar. Né? Nesses momentos antecedentes aí da eleição, você destacou a importância do juiz eleitoral para regulamentar a propaganda eleitoral. Em tempos passados, a propaganda eleitoral tinha aqueles problemas de muro, de tamanho, de outdoor, né, que já mudou muito, porque hoje tudo migrou para as redes sociais. Você está vendo que esta atuação do juiz eleitoral na regulamentação da propaganda, especialmente nas redes sociais, ela ainda constitui-se um desafio ou a coisa já está mais ou menos organizada? Veja bem, na minha opinião, a nossa democracia, e principalmente a nossa democracia eleitoral, precisa evoluir muito para desregulamentar um monte de condutas. A regulamentação da propaganda eleitoral surge por 2 motivos. Para evitar difamação política e para evitar o abuso do poder econômico na propaganda, de maneira a viciar a vontade do eleitor, influenciando negativamente no resultado do prêmio, influenciando negativamente no resultado da eleição. Quando esta propaganda já se popularizou a ponto de poder ser realizada das mais diversas formas por todos os candidatos, ou pela imensa maioria desses candidatos, e veja-se que o atual presidente da República se elegeu com pouquíssimos votos, utilizando-se de propaganda barata via rede social, no momento em que esses meios de comunicação se popularizaram, se democratizaram, se tornaram economicamente viáveis para todos os candidatos, eu não tenho mais argumento para cercear a propaganda eleitoral. Da mesma maneira, para você evitar ou punir
moralizar a questão da difamação, da ofensa rasteira, da troca de impropérios entre os candidatos, da calúnia eleitoral, que é um crime eleitoral, você já tem a lei. O que a lei faz? A lei permite a liberdade de pensamento e pune os seus eventuais exageros. Ela permite a liberdade, a livre manifestação do pensamento e pune exageros. Se ela já faz isso, tanto no âmbito do direito penal comum para o crime comum, como no âmbito do direito penal eleitoral, nos crimes eleitorais, não tem por que você utilizar esse critério da possibilidade do crime para conceder, por exemplo, direito de resposta, para tirar a propaganda do ar, para punir financeiramente no âmbito administrativo da eleição o candidato, para você caçar candidaturas, caçar posse, tornar inelegível o candidato. Eu acredito que nós vamos evoluir para um caminho que os Estados Unidos trilharam na década de 1960, por ocasião da eleição do John Kennedy. A eleição de 1960, que elegeu o John Kennedy, foi uma das eleições mais corruptas da história americana. O John Kennedy se elegeu com o dinheiro da máfia, dos cassinos de Las Vegas, dos contraventores de então, né? E eleito, nomeou seu próprio irmão, Bob, para procurador-geral de justiça. Seria o PGR deles lá, Procurador-Geral da República. Uma das eleições mais sujas, feitas com dinheiro da máfia, feita com caixa 2, 3 e 4, feita sem declarar nada para o imposto de renda. A Suprema Corte americana, diante da eleição do Kennedy, ficou com um abacaxi muito pior daqueles que eu recebo no colo, que foi como legitimar o novo queridinho da América, que era Kennedy, sem rasgar a Constituição americana, sem rasgar o direito jurisprudencial norte-americano, que à época todo ele era voltado para repressão a esse tipo de conduta. Eles optaram pela via mais lógica, de lógica mais rasteira e mais prática. Vamos parar de proibir. Vamos parar de proibir. Para de proibir, todo mundo pode, um vigia o outro, se houver ofensa, um se defende do outro, através de retorção imediata. Se houver excessos, vamos resolver no âmbito civil, vamos resolver no âmbito criminal, doa quem quiser, o quanto quiser, toma lá não é crime, o da cá é que é crime, toma lá não é crime. O empresário, a empresa, o partido, a pessoa física, pode doar à vontade. O candidato premiado com a doação de campanha é que não pode fazer favores políticos depois de eleito ao doador de campanha. E isso vai ser fiscalizado a tempo e hora, mas não de modo a prejudicar o regramento eleitoral, criando minúcias, criando empecilhos, criando obstáculos que inviabilizam uma eleição mais ágil com a propaganda mais solta. A propaganda eleitoral no Brasil, ela é complicada, não é porque o candidato abusa, não é porque o candidato é desleal, é porque a legislação nossa proíbe tanta coisa, que fica difícil para o candidato não transgredir a norma. E obriga o juiz a toda hora ter que meter a colher de pau dele ali no meio, ter que decidir, ter que multar, eventualmente isso prejudica até a própria normalidade eleitoral. O juiz de direito, não é só o juiz eleitoral, o juiz de direito, ele nesse ponto, ele é igual um árbitro de futebol. Quanto menos ele aparece, melhor ele está trabalhando. Eleição com o juiz aparecendo toda hora, mandando prender toda hora,
mandando soltar toda hora, proibindo toda hora, processando toda hora. É uma eleição tumultuada e esse magistrado não está sendo feliz na sua atuação. Ele deve aparecer o mínimo possível, como bom árbitro de futebol. Aparecer o mínimo possível. E convenhamos, né, Zupo, da mesma forma que você usou essa metáfora do futebol, quando as coisas são decididas no tapetão, isso cria uma crise de confiança no próprio jogo democrático, né? Porque parece que, ao invés do eleitor decidir, parece que é o juiz que está decidindo, né? Nós judicializamos a política, lamentavelmente, desde os idos do Petrolão. Desde a época de Roberto Jefferson, Joaquim Barbosa, Marcos Valério, desde 2007, nós estamos judicializando a política no Brasil. Isso é diante da Operação Lava Jato. Isso é diante do lavajatismo. Isso, na verdade, é com a TV Justiça. A TV Justiça foi muito boa, mas muito ruim por outro lado. Hoje, os nossos 11 ministros do Supremo são mais famosos que os 11 titulares da seleção brasileira. Na nossa época de estudante, a gente não sabia, estudante de direito, a gente não sabia o nome de 3 ministros do Supremo, 4. Hoje, qualquer empregado de pouco conhecimento, de poucas letras, qualquer cidadão sabe de cor os 11 ministros. Tem uns que ele gosta, tem uns que ele não gosta, tem uns que ele xinga, tem uns que ele elogia, enfim. Tem passeata pró e contra ministro do Supremo, né? Essa popularização dos ministros se deve à intromissão, que não é por vontade deles, é devido ao jogo político e democrático que vivemos, à luz da Constituição que temos, a intromissão deles, forçada, né, nos rumos da política. Você veja que desde a nossa redemocratização, nós só tivemos FHC, que não acabou no tapetão. Até mesmo Lula, o tapetão dele foi tardio, mas houve. Lula hoje está inelegível. Tivemos Dilma impeachment, Collor impeachment, Itamar mandato tampão. Temer mandato tampão. Mandato tampão. Sarney assumindo pela morte de Tancredo. Dilma impeachment. Agora Jair Bolsonaro, que as bolsas de aposta, o apostador que jogar suas fichas em Bolsonaro governar até 2022, tá fazendo uma aposta arriscada. Os conflitos estão acontecendo a todo tempo no regime democrático. Essa judicialização da política não é boa. Não é boa. O STF deve ser chamado para resolver questões constitucionais de autoindagação, e não para que suas decisões façam parte da rotina dos problemas políticos brasileiros. Não para que, você veja, o Supremo teve que atuar, teve que agir para dizer quem é que manda nos estados e municípios na gestão de saúde pública durante a pandemia. Se nós fôssemos um país democraticamente organizado, isso jamais precisaria chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal recentemente impediu a posse de um ministro nomeado pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente da República. Isso não acontece num país... Eu não estou falando, preste atenção, Shimui e caros alunos, eu não estou falando que a decisão é certa ou errada. Eu não estou entrando no mérito da decisão. Eu estou dizendo que, se nós vivêssemos uma democracia fluente, uma democracia em que os poderes todos funcionassem com o evidente e devido sistema de freios e contrapeso, mas funcionasse sem atropelos e sem interferências e ingerências inoportunas, jamais seria necessária a atuação do Poder Judiciário para dar posse, para caçar, para condenar, tornar inelegível, para apiar governador do poder, para dar posse a candidato derrotado, para tirar presidente do poder. Nada disso seria necessário
se as instituições democráticas funcionassem conforme a Constituição Federal previu e disciplinou que elas funcionassem. Eu falo, isso é muito interessante, né, Zul? Porque nós vivemos num país onde nós talvez não tenhamos ainda a maturidade do eleitor dentro de uma ideia civilizatória e democrática, porque nós precisamos fazer uma lei para proibir candidatos condenados criminalmente de concorrer. Em qualquer país mais maduro, o fato do sujeito já estar condenado em primeira e segunda instância, o eleitor já não vota nessa pessoa. Mas aqui a gente precisou fazer uma lei porque ainda tínhamos a cultura do rouba mais faz, né? Sim, vamos falar da maturidade de um eleitorado que repete esta, desculpe a palavra dura, mas é uma estupidez de que rouba mais faz. Não podemos admitir isso. Porque o povo brasileiro parte do princípio de que o político é uma casta diferenciada e que o político é corrupto, a revelia do pobrezinho do cidadão brasileiro. Primeiro que o político é o representante do povo no poder. O Congresso Nacional, por exemplo, tem uma representatividade de quase todos os setores da sociedade brasileira. Eu acho que é só indígena que não está representado no Congresso Nacional. Mas já esteve, e bem. Não sei se você lembra do cacique Mário Juruna, que foi deputado federal por várias legislaturas. Tivemos depois um outro, esqueci o nome, foi eleito pelo Raoni, inclusive, mas hoje não tem mais indígena. Bom, o político é o eleitor no poder. Então, se o político possui deficiências morais, é porque o eleitor também as possui. São ambos iguaizinhos, eleitor e mandatário. Mandante e mandatário. Né? E se existe, em todas as eleições que eu pude presidir, eu constatei esse lamentável fato. Se existe político corrupto, se existe político condenado, que não merecia estar no poder, político do rouba mais fácil, como você lembrou, é porque tem eleitor igualzinho aqui embaixo. Se tem político que compra voto, é porque tem eleitor que vende voto. E existe uma cultura perigosa, que eu procuro alertar todos os políticos que concorrem a eleições presididas por mim. O raciocínio do político é o seguinte: se eu não fizer, o meu adversário vai e faz. Se eu não prometer um saco de cimento, o meu adversário vai prometer, e eu vou perder esse eleitor. Se eu não comprar esse eleitor, o meu adversário vai comprar e eu vou perder a eleição. Infelizmente, a cultura da política e dos políticos, dos maus políticos brasileiros, é essa. E eles não são minoria. O triste é que eles não são minoria. Porque não é minoria também o eleitorado de má índole. Que foi um eleitorado, e aqui eu tenho que absolvê-los, que cresceu com essa cultura política, vendo isso proliferar e vendo as pessoas não serem punidas por isso. Nós criminalistas conhecemos bem a teoria da janela quebrada, mas eu vou explicá-la aqui para os alunos. O cidadão de bem sai pelas ruas e todo dia vê janelas quebradas e não vê ninguém consertando essas janelas, trocando esses vidros. Todo dia ele sai às ruas e vê pessoas jogando pedras nas janelas e as quebrando, e essas pessoas não são presas, não são multadas, não são advertidas. No dia seguinte, esse cidadão de bem, que sempre foi de bem, de tanto ver janela quebrada, de tanto ver gente quebrando janela de maneira impune, o cidadão começa a jogar pedra em janela também. Começa a quebrar vidro de janela também. O eleitor brasileiro é fruto de 200 anos de política em que tudo podia para angariar eleitor, e se qualquer cidadão, possuindo poder econômico consigo ou por trás de si, poderia se candidatar e poderia ser eleito, e não obstante sua vida pregressa. O eleitor cresceu com isso, e agora trocar essa cultura política é muito difícil, Chimu. Agora, com relação à condenação como critério de inelegibilidade, e nós temos o decreto das inelegibilidades,
que é o Decreto-Lei 64, né, de 90, eu faria uma diferenciação. Eu não acho que o trânsito em julgado de qualquer, de sentença penal condenatória por qualquer crime inviabilize a candidatura. Eu sou obrigado, como juiz eleitoral, a cumprir a lei. Mas eu, como cidadão, eu modificaria essa lei, porque eu considero que há crimes que são infamantes e que impedem a própria pretensão da candidatura é asquerosa de um candidato que praticou crime infamante. Ou contra a administração pública, né? Por exemplo, mas depende do crime também. Agora, tem crime que não tem conteúdo infamante e que, na minha opinião, não deveria gerar inelegibilidade. Você fez um paralelo aí rápido, mas certeiro, do Brasil com outros países desenvolvidos democraticamente, e que o cidadão condenado, automaticamente ele está fora do paro eleitoral e não tem que se conversar muito sobre isso, não. E aqui foi necessário lei muito discutida para disciplinar a matéria e tornar inelegível o candidato condenado em última instância. Mas esses países desenvolvidos não criminalizam tantas condutas quanto o Brasil. Esses países mais desenvolvidos vivem uma cultura do laissez-faire, laissez-passer, do liberalismo político-social. Por exemplo, o sujeito foi... Vou dar exemplos, tá? O sujeito foi pego apostando no jogo do bicho. Ou o cara é um bicheiro. O fato dele ser bicheiro, na minha humilde opinião, não inviabiliza a candidatura dele. O ter sido bicheiro. O sujeito foi pego pescando durante a Piracema. E foi condenado por isso. Pescando 2 lambaris ali para subsistência. Não pode se candidatar a cargo eletivo. Ou o sujeito tomou um chopinho a mais saindo da pizzaria e foi pego no bafômetro. Ou o sujeito que estava no lugar errado, na hora errada, e brigou, por exemplo, num bar. Brigou num bar, uma briga sem maior gravidade, e é condenado por lesão corporal leve, por exemplo. Ou a empresa dele poluiu, e ele é condenado por crime ambiental. Esses caras, na minha opinião, se é essa mácula, se é essa isoladamente a mácula, ele não deveria se tornar inelegível por causa disso. Renato. Veja bem, como juiz criminal, como criminalista, 22 anos nessa profissão. Eu posso dizer que cometer crime é a coisa mais fácil do mundo. Sob o julgo da legislação penal brasileira, cometer crime é a coisa mais fácil do mundo. Né? E todos nós podemos cometer crime. Nós não podemos achar que o filho do vizinho é mais feio, que só o filho do vizinho pode cometer crime. A gente também pode cometer crime. E político não pode ser alçado do inferno ao céu. Da classe profissional mais questionada do Brasil quanto à sua honestidade, político não pode também virar santo ou se querer que político seja santo. É claro que o político tem que ser um exemplo para a sua comunidade, mas o sujeito pode ser exemplo para a sua comunidade tendo seus pecadilhos da vida passada, tendo cometido pequenos delitos de menor potencial ofensivo ou delitos que socialmente não causem repulsa, não causem ojeriza, não causem repugnância, não inviabilizem para a vida pública. Você falou do peculato, por exemplo, eu me lembro de uma passagem. Eu era estudante de Direito. Estava a cata de um livro raro. Eu não achava esse livro das livrarias de Belo Horizonte, onde eu nasci e criei. Meu pai, defensor público, deu um pulinho na biblioteca da Defensoria Pública, achou o livro, pegou emprestado e me emprestou o livro. E com esse livro,
eu passei o semestre inteiro. No final do semestre, o livro era raro, eu falei, pai, conversa lá com a coordenadora do setor da biblioteca, vê se ela põe preço nesse livro, a gente paga o livro, eu fico com o livro, que eu preciso desse livro, gostei desse livro. Ele falou para mim, falou assim, você sabe que isso é peculato? Você sabe que isso é apropriação indébita contra o poder, contra o erário público? Você sabe que vão presos nós dois? Aí eu parei assim, olhei, é mesmo, você tem razão. Eu ia cometer crime. Meu pai ia cometer crime pelo gesto inocente de, ao invés de devolver o livro, tentar ressarci-lo em dinheiro. Crimes. A gente acha, o leigo acha, que crime é uma conduta terrível, e alguns são terríveis, que é uma conduta terrível, rara, e que torna o cidadão criminoso um cidadão estigmatizado e hostilizado pela sociedade. E não é verdade. Você lida na sociedade com cidadãos e cidadãs cumprindo pena o tempo todo. Teve um caso sui generis. Juizado Especial de Araxá, uma determinada senhora, não pagou uma dívida numa loja. A oficial de justiça penhorou o celular dela. Deixou o celular com a devedora, com essa senhora, como depositária. E foi embora. Esse celular foi para leilão nos juizados especiais. Houve quem o arrematasse. O juiz naturalmente mandou buscar o celular. A dona do celular, devedora, esta senhora, avó, virou para o oficial, vende o celular, não tem mais celular. Fala com o juiz que não tem mais nada para dar para ele, não. Ela foi processada criminalmente por crime contra o patrimônio, né? Por apropriação indébita, e foi condenada à prestação de serviços comunitários. E transitou em julgado. Ela foi condenada, uma avózinha, porque não devolveu um celular penhorado quando intimada para tanto. E cumpriu pena. E não é ré primária. E está inelegível. Por causa de uma conduta, infelizmente, banal. Porque desonestidade não era para ser banal. Mas a desonestidade de alguém que não entende a seriedade de uma penhora judicial e de alguém que se desfaz de um celular velho sem saber da complexidade dos resultados que essa sua ação impensada poderá gerar no mundo jurídico e poderá gerar para o seu futuro judicial, é plenamente perdoável no mundo leigo, na sociedade dos leigos. Só que é crime. Gera condenação, condenada a pena alternativa. Se não cumprir, vai preso. Mas não, encarcerar uma senhorinha por causa disso. Mas, Renato, até para a gente direcionar novamente aqui, eu acho essa discussão que a gente tem que fazer uma outra, né, sobre a questão da marca que o direito penal prega nas pessoas, né? E a gente esquece que ele não é um criminoso, assim, no sentido, um cara que acorda para fazer crime. A maior parte das pessoas são cidadãos que praticam crimes, e no Brasil, que é inflacionada a legislação, quase tudo é crime. Sim. Mas o que me preocupa, por exemplo, quando a gente fala dos crimes eleitorais, especificamente. Quando nós trabalhamos isso, o juiz eleitoral ele tem uma competência tanto civil quanto uma competência penal. Sim. Né? E eu gostaria de saber de você, quais são os crimes que são mais recorrentes? Na atuação do juiz eleitoral, quais são os crimes que você mais observa, até mesmo dentro da realidade araxaense? Olha, nós temos crimes eleitorais banais, dentre aqueles que a gente estava criticando aqui, que não deveriam estar na alçada de crimes.
E nós temos crimes eleitorais bem graves. Nós temos a boca de urna, por exemplo, que é a propaganda, nada mais é a boca de urna, e eu estou disponibilizando para o seu distinto alunado um texto que eu colho tópicos bem sintéticos sobre cada um desses delitos. A boca de urna nada mais é que a propaganda eleitoral extemporânea, depois do prazo fim, do prazo limite do término dessa propaganda eleitoral legitimada, que seria 48 horas antes das eleições. Qualquer propaganda eleitoral depois do término legal do prazo da propaganda é considerada boca de urna. E não é só aquele rapaz, aquela moça com santinho na porta da sessão eleitoral que propaga, que realiza, que faz boca de urna. Nós temos a corrupção eleitoral, que é um crime mais grave, e que vai pegar a corrupção passiva e a corrupção ativa. O candidato que compra o voto do eleitor e o eleitor que vende esse voto, e essa compra e venda, ela não é só toma dinheiro para lá e pega dinheiro para cá, não. Vende o voto, o eleitor que troca esse voto por uma promessa de emprego, vende o voto, o eleitor que troca esse voto por um saco de cimento, pela promessa de um bem particular, de uma benesse particular. Não comete o crime de corrupção eleitoral passiva o eleitor que vota no candidato Zezinho, porque a plataforma do candidato Zezinho é asfaltar a rua desse eleitor, onde o candidato Zezinho vai beneficiar não somente esse eleitor, mas toda a comunidade daquela rua, todos os vizinhos do Zezinho. Então, isso não é corrupção eleitoral passiva. Mas se o Zezinho votar no candidato Joaquim, porque o candidato Joaquim falou que põe muro na casa dele, está vendendo o voto do mesmo jeito. Essa é a corrupção eleitoral, tanto ativa quanto passiva. Tanto é que eu também previno os candidatos, quando eu presido eleições. Cuidado com as promessas de campanha. Tem limites de licitude muito tênues nas promessas de campanha, né? Mas a corrupção eleitoral, infelizmente, ela ainda é muito comum no Brasil. E esse é um crime grave, ao contrário daqueles outros que a gente estava dirimindo aqui agora. Um outro crime banal que acontece bastante é o crime de concentração ilícita de eleitores. Um breve parênteses, os crimes eleitorais estão previstos na Lei das Eleições, estão previstos no Código Eleitoral e na Lei da Ficha Limpa, mais recente, de 2010. A concentração de eleitores ainda é do Código Eleitoral. O que é isso? É livre o direito de manifestação e é livre o direito de associação. E é livre também, constitucionalmente, o direito de manifestação em pública de grupos. Mas nenhum direito é absoluto à luz da Constituição. E no dia das eleições não pode concentrar eleitor do mesmo partido, ou concentrarem-se duas agremiações, uma contra a outra. No dia das eleições não pode, é crime, está previsto em lei, e é muito comum. Há o crime de abandono do serviço eleitoral, mesário, escalado, escolhido e intimado, requisitado pelo juiz eleitoral, que não comparece, não presta serviço eleitoral e nem se justifica. Está cometendo um crime contra essa grande festa, a expressão é sua, grande festa da democracia, que precisa do cidadão mesário para se realizar, para que a democracia floresça. Nós temos o crime de desordem, a propósito dele, lá no começo da minha carreira, quando os controles da legalidade não eram tão rígidos, quando a vida era mais lisonja e franca, quando o juiz podia atuar mais livre de amarras, livre de lei de abuso de autoridade, livre de ataques de mídia, de imprensa, de controle correcional, controle de corregedoria, controle do CNJ,
eu tinha um juiz amigo meu, colega meu, mais velho, mais experiente, hoje é tabelião, no Rio Grande do Sul. Aposentou novo, na época aposentava novo, que ele, na véspera de eleição, Chimu, ele prendia todos os arruaceiros da cidade. Todos aqueles bêbados costumeiros, para que eles não ficassem bêbados. Aqueles cabos eleitorais baderneiro, que brigavam com a política, que fazia mesmo, que encantoava eleitor mesmo na reta final da campanha eleitoral, já sabedor da índole dos caras, esse colega meu prendia os caras. Olha só, ele inventou o pré-crime antes do filme do Minority Report, né? Antes do filme do Minority Report. Do Stanley Kubrick. Ele inventou o pré-crime. Ele prendia os caras antes, pelos que os caras iriam fazer. Deixava os caras no salão do júri, no final de semana das eleições, com lanche, com tudo, mais preso. Mais preso. É para evitar o crime de desordem, que na época e hoje, né, gera condenação e gera inelegibilidade. É o que eu estou falando. A lei das inelegibilidades, ela é muito mansa, muito branda com crimes graves e muito grave com crimes brandos. Tem certos delitos que não deveriam gerar inelegibilidade. Tem um crime de violação do voto, por exemplo, e que é votar mais uma vez. Mais uma vez. Crime mais besta do mundo. O Zé Luiz, aconteceu recentemente, o Zé Luiz, sem querer, vota no lugar do Zé Lúcio. Os dois o mesmo nome, mesma sessão, mesário voando nas nuvens, não nota a confusão. O Zé Luiz chega na sessão, vota no lugar do Zé Lúcio. Aí depois chega o Zé Lúcio, viu que o Zé Luiz votou no lugar dele, por sua vez, chumbo trocado não dói, vai e vota no lugar do Zé Luiz. Dada a coincidência de nomes. Para nenhum dos dois inviabilizar o voto. Isso é crime. Uma besteira dessa é crime. E isso acontece muito, Zucco? Acontece, porque você vai depender para isso do quê? Mesário desatento. Infelizmente é verdade. Acontece. E eleitor desatento, distraído ou de pouca cultura. O que infelizmente também acontece. E se ficar provado que houve dolo, que houve intenção de prejudicar a seriedade das eleições, ou que mesmo por pilhéria, se violou a seriedade do exercício do voto, a pessoa vai condenada. Teve um caso, por exemplo, há anos atrás, de um cidadão que, ao votar, votou, ao assinar o nome dele na lista de votação, assinou o nome dele e na frente o número do candidato dele. Crime. Denunciado. Então tem algumas coisas que o legislador precisava. E qual foi esse crime, Zucco? Tratamento. Oi? Qual foi esse crime? É condenado, não tem como. O cidadão assinei mesmo. Assinei mesmo, queria mostrar que eu votei no fulano. É condenado, não vai preso, presta serviço comunitário, paga multa, suspende a pena, mas está condenado, está inelegível. O que você deixou bem claro, e isso eu comungo do seu entendimento, que o Brasil ele criou um sistema penal tão grande, massivo e opressor, que a gente perdeu a noção do que é grave e o que não é. Nós deveríamos reduzir e voltar. Exatamente. Mas, então eu vou perguntar para você agora, Zucco, o seguinte. Se você tivesse que eleger os 3 crimes eleitorais mais graves, aqueles que te chamam mais a atenção, e são justamente esses que você, na sua função, vai dar mais atenção, quais seriam esses 3 crimes eleitorais mais graves? De um, eu já falei, que é a corrupção eleitoral. Esse eu acho imperdoável. O candidato que compra contra o eleitor que se vende. Eu acho que
você está prostituindo a sua vontade cívica. Ou está se valendo da falta de amor próprio do eleitor para angariar vantagem ilícita e contaminar a seriedade e a eficácia democrática das eleições. Corrupção eleitoral é fim de picada, tanto para eleitor quanto para candidato. Vou falar de outros dois também, que são o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. O abuso do poder político surge recentemente em termos históricos, com a emenda parlamentar que permitiu a reeleição para cargos do poder executivo. Na época do Fernando Henrique Cardoso, 94, 98, 97, a emenda das reeleições. De lá para cá, o candidato no poder pode influenciar a sua própria reeleição, ou pode influenciar a eleição do sucessor que seja de sua preferência. Então, o que é o abuso do poder político? É usar a máquina do Estado, que já se detém, para se reeleger, ou para eleger o seu sucessor conforme a preferência política desse titular da máquina pública, né? Você já tem, como atual gestor público, como atual mandatário, uma natural expressividade, uma natural representatividade que te faz aparecer, torna a sua imagem mais comum, mais visível ao eleitor. Isso aí não é abuso de poder político. Por exemplo, o governador que quer se reeleger, ele aparece mais na televisão porque é o governador, do que o seu adversário, que quer destroná-lo, que quer impedir a reeleição dele e quer assumir a governança de Minas. É claro que é um duelo entre o governador que tenta se reeleger e o adversário político que tenta retirá-lo, apeá-lo do poder e impedir essa continuidade política do governador no governo de Minas. É um duelo no nascedouro desigual. No nascedouro desigual. E o adversário já sabe disso. O atual gestor, se nada fizer de ilícito, já larga 1-0 na frente do seu adversário, que está aparecendo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, na mesa do café da manhã, no almoço e na janta do eleitor. Pelos atos e fatos e palavras e gestos, e atitudes e imagem. O outro não. O outro tem que se valer do quê? De santinho distribuído na rua, de impulsionamento digital e de horário eleitoral gratuito. Porque comício e showmício já não pode mais. Percebeu? Então esse duelo já é naturalmente desigual, sem nenhum ilícito. Agora, se o atual gestor, além de estar se valendo daquilo que a providência divina lhe deu, que é já estar no poder, se o atual gestor começar a usar da máquina pública para fins eleitoreiros, começar a fazer obra pública de propósito para ganhar a reeleição, para fins eleitoreiros, começar a demitir e contratar servidor público para fins eleitoreiros, usando dinheiro público para isso, se valendo de supostos interesses públicos que ele maqueia, que ele forja para isso, onerando a credibilidade da democracia brasileira, a credibilidade do ente federado que ele dirige, para vil intenção, para egoísta intenção da reeleição, ele está praticando o crime de abuso de poder político, que é um crime ignóbil. Por exemplo, tem alguns exemplos de abuso de poder político aqui, que eu trouxe, está no texto que eu passei para você. Alunos, só informando, o texto do Dr. Zupo vai estar disponibilizado num link aqui no canal do curso de Direito. O uso em benefício de candidato, partido ou coligação de bens móveis ou imóveis pertencentes
administração pública, o uso de materiais ou serviços custeados pelos governos que excedam as prerrogativas de seus regimentos, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, ou usar de seu serviço para comitê de campanha, partido ou coligação, durante o horário do expediente, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Ou seja, cesta básica. Eu sou prefeito, sou candidato à reeleição. Isso aconteceu em eleição que eu presidi há 20 anos atrás. Lá na minha primeira comarca, São João Evangelista, o prefeito que era candidato à reeleição foi acusado do seguinte: o setor de assistência social dele distribuía cesta básica todo mês. Meia dúzia de cesta básica todo mês. Reta final de política, esse número de meia dúzia virou 30, 40, 50. Essa era a acusação que pesava sobre ele. Ou seja, a doação de cesta básica pela Secretaria de Assistência Social do município é legítima? Pode doar cesta básica em época de campanha eleitoral? Pode, desde que seja uma função rotineira do Estado ou do município, não vinculada a partido, candidato ou coligação. Pode. Agora, se ficar demonstrado que há um exagero na doação durante o período do pré-eleitoral, durante o período da propaganda eleitoral, da campanha eleitoral prévia às eleições, isso pode caracterizar abuso de poder político. Aí, como é que prova isso? Tem que ser de maneira cuidadosa. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu lá em São João. Aumentou a doação na época prévia à eleição, a reeleição do prefeito? Aumentou. Mas aumentou por quê? Teve chuva forte, desabou barreira, caiu o barraco, muita gente perdeu o emprego. Na época da campanha, ele foi obrigado a fazer mais doações de cestas básicas para eleitores. O advogado dele fez essa prova, justificou essa doação a mais e ele conseguiu impedir o decreto de sua inelegibilidade política, que era o que visava o seu adversário na época, né? Então tem que tomar cuidado com a prova. Porque, por exemplo, o prefeito, ele não deixa de ser prefeito porque é candidato à reeleição. O governador, o presidente, idem. E eles não podem parar de trabalhar para gerir a sociedade, para gerir os seus respectivos entes federados, para continuar trabalhando para o povo. Eles não podem parar de trabalhar para o povo, porque são candidatos à reeleição. Só que eles não podem, e essa diferenciação é muito tênue, e não queira estar na pele do juiz que pega um processo desse para julgar. Essa diferenciação é muito tênue. O que o prefeito Zezinho fez como prefeito Zezinho e o que ele fez vinculado à sua campanha eleitoral. Por isso que a própria lei eleitoral prevê uma série de proibições, né? A partir de tantos meses não pode mais inaugurar obra nova, não pode mais fazer licitação, não pode mais contratar, mas tem coisa que é da rotina, Chimu, da administração. E a administração pública não pode parar. E tem coisa emergencial também, como nesse caso. Caiu uma barreira, destruiu um monte de barraco, tem gente passando fome, o prefeito tem que fazer alguma coisa. Aí eu não vou fazer porque eu não posso abusar do poder político, que eu sou candidato à reeleição. Vai tomar outro processo diferente, que vai ser de improbidade administrativa. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ele tem que fazer alguma coisa, só que ele não deve vincular isso à sua candidatura. Não estou ouvindo. Zupo, você pode ajudar os nossos alunos explicando também o que são os crimes de abuso econômico? São esses que eu elenquei. Abuso de poder econômico. Vou falar agora. Estamos falando de abuso de poder político. E eu deixei o abuso de poder econômico por final, Chico, de propósito, que eu sou uma voz dissidente. Eu sou
voz solitária nas trevas do mundo do direito, que eu considero que para definir crime de abuso de poder econômico, eu tenho que levar como critério não somente a seriedade desse abuso de poder econômico, que a lei da ficha limpa já trata, mas também daquilo que a lei da ficha limpa exclui. E nesse ponto eu acredito que a lei da ficha limpa é inconstitucional, porque não leva em conta um importante princípio da Constituição, que é o princípio da proporcionalidade. Até quando eu ingressei na magistratura, você só cassava a candidatura por abuso de poder econômico quando esse abuso de poder econômico era relevante para as eleições. O que acontecia antigamente? Está provado que o candidato... Antigamente, 98, 2000, 2002. Até a lei de 2010 era assim. Está provado que o candidato Manuel deu um bidê para o eleitor Zezinho em troca do voto do Zezinho. O Zezinho recebeu o bidê e votou no Manuel. Só que o Manuel ganhou com 10 mil votos de frente para o segundo colocado. Esse bidê foi relevante? Não, não foi relevante. Ok? Ou o Zezinho recebeu o bidê do Manel e declaradamente não votou no Manel. E aí? Como é que se anula uma eleição por causa disso? Você vai ouvir o Zezinho na audiência de instrução, doutor, me deu o bidê, mas votei nele não. Votei no Pedro. Ou o Manel dá o bidê para o Zezinho e perde a eleição. Qual que foi a relevância disso? Eu, na época, eu levava esses critérios em conta, mas chegou a lei da ficha limpa e diz que, independente da relevância do abuso de poder econômico, independente da relevância, constitui crime. Só que a lei a lei que reescreve o abuso de poder econômico condiciona ainda hoje ao critério da seriedade. O abuso de poder econômico tem que ter seriedade. Aqui, ó. O abuso do poder econômico, o texto também está disponível para os alunos, em matéria eleitoral, é a utilização excessiva, antes ou durante a campanha, de recursos financeiros ou patrimoniais, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições. Ou seja, se não for sério esse abuso de poder econômico, eu não o considero relevante, penalmente relevante. Muito menos para revogar o resultado das urnas. Estava participando de um grupo de trabalho do TRE Mineiro com outros colegas juízes. Até 2 semanas atrás, a gente estava online nesse grupo de estudos do colégio, da Escola Judicial Eleitoral do TRE Mineiro. E caiu uma questão idêntica. E debatemos muito. E eu fui vencido. Mas eu continuo entendendo que quando eu deixo de condenar um candidato porque cometeu uma conduta de abuso de poder econômico besta, pequena, eu não estou premiando com a impunidade um cidadão desonesto. E desonesto dentro daquele raciocínio dos nossos avós, quem rouba um botão rouba 1 milhão. Quem é corrupto por um botão é corrupto por 1 milhão. Quem é corrupto por um bidê é corrupto por uma licitação.
Eu não estou premiando com a impunidade o político corrupto, mas eu estou prestigiando, eu estou blindando a vontade eleitoral esmagadora, que não pode ser afetada, a vontade das urnas não pode ser afetada por uma conduta isolada, irrelevante para o resultado do pleito. Eu permaneço comungando com isso. Então, eu posso até optar por uma solução intermediária, que é o seguinte: puno o candidato, porém sem alterar o resultado das urnas. Porém, ele não deixa de tomar posse. Meto nele uma multa eleitoral, não reconheço o crime, aplico a ele uma multa por ilícito administrativo eleitoral. Isso pode acontecer. Ou mando para o MP eventualmente deflagrar ação de improbidade administrativa contra ele, mas ele toma posse. Mas inviabilizar o resultado das urnas por causa de uma conduta que não tem seriedade, não tem efetividade, para alterar o resultado do voto, das urnas, da vontade do povo, eu não faço. E outra, para finalizar, nós temos que explicar para essa juventude que está entrando no mundo do direito agora, que é muito influenciada por mídia digital e por TV, que tem certas palavras que têm o seu sentido distorcido e prostituído pelas mídias. Uma dessas expressões é o abuso de poder econômico. Por quê? Porque se leva a crer que toda utilização de dinheiro de maneira a influenciar a campanha política é abuso, é crime de abuso de poder econômico. E não é. O uso de poder econômico não é crime. O abuso é. Como é que você diferencia um e outro? De novo, bom senso. Direito é bom senso. Aprendi isso cedo, nunca mais vou esquecer. Quando há paridade de forças entre os candidatos, quando esse candidato está investido em mídia digital, impulsionando, disparando com robô, olha só que tema conveniente e atualíssimo. Mas o outro também está, ou poderia estar, mas não está porque é bobo, eu não tenho abuso de poder econômico. Quando há paridade de armas, não há que se falar em abuso de poder econômico. Porque o abuso de poder econômico relevante no âmbito do direito penal eleitoral é aquele que influencia, desnivela e afeta a equiparação entre os candidatos, entre as forças políticas. Ou seja, desnivela a balança da justiça. Se as ferramentas que o dinheiro nos dá, as ferramentas que o dinheiro nos dá e que são possíveis ao candidato X, também são possíveis ao candidato Y, não há que se falar em caracterização de crime de abuso de poder econômico. Zupo, eu também concordo. Eu acho que nós temos que aplicar até o princípio da insignificância nisso. Mas, infelizmente, essa discussão vai ter que ficar para outra vez, né? Nosso tempo já está se esgotando, e eu gostaria de reafirmar a honra que o Uniaraxá a honra é nossa de recebê-lo aqui, e que com muita graciosidade e generosidade que lhe é peculiar, você está trazendo tanta informação assim para os nossos alunos. Eu gostaria de encerrar, então, o nosso evento, cedendo a palavra para você, Zupo, para uma mensagem breve para a nossa comunidade acadêmica e comunidade civil para as eleições. Por favor, com você a palavra. Em primeiro lugar, as dificuldades fazem as oportunidades, né? Essa palestra de videoconferência vai permitir que ela fique gravada e disponibilizada aos alunos. Isso é muito importante para o aluno assistir, reassistir, pegar esse material paralelo que a gente disponibilizou aí, enfim. Bom para o aluno do Uniaraxá, instituição que eu muito amo, que me ensinou a dar aula, me ensinou a me comunicar, me ensinou a ser o comunicador que eu sou hoje, a ser o youtuber que eu sou hoje, a ser o professor e o escritor que eu sou hoje. Eu devo isso demais ao Uniaraxá e a você, meu amigo e irmão,
E quero desejar a todos eleições pacíficas. Araxá vai ter um juiz calmo, disposto a trabalhar com afinco, sem perder a fé na eficácia da democracia, um promotor também operoso, porém prudente, que é o doutor Márcio Oliveira Pereira, e uma equipe de servidores do cartório eleitoral, chefiados pela doutora Alcineia de Freitas, que é um pessoal craque, supimpa e penetrado na causa pública. Então, eleitores e candidatos, nós temos tudo na mão para fazermos uma eleição tranquila, para privilegiar a vontade do povo nessa imensa festa da paz e da democracia, que são as eleições. Só vai depender do povo e dos candidatos, porque o resto está todo mundo, comunidade, vai estar muito bem servida por pessoas muito interessadas em fazer o bem pela paz social, que somos nós, operários do direito, ligados à justiça eleitoral local. Muito obrigado a todos aí, tá bom, querido? Muito obrigado a você, Zupo. E fiquem ligados para os próximos eventos do UniAraxá dentro do contexto do ciclo de estudos criminais. Nosso agradecimento novamente ao Dr. Renato Zupo e fique com a gente até o próximo.